Promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a iniciativa contou com a presença da Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco. A apresentação do DECIR 2024 realizou-se no Cineteatro de Ourém e abriu com a intervenção do Presidente do município, Luís Miguel Albuquerque, que começou por reconhecer e valorizar o trabalho dos bombeiros voluntários, destacando a sua coragem, dedicação e sacrifício em prol da segurança da comunidade. Luís Miguel Albuquerque referiu depois aquele que tem sido o cenário anual de incêndios, que descreveu como desafiador e preocupante para o concelho. Apesar das inúmeras medidas de apoio às 3 corporações e aos cerca de 300 bombeiros que operam no nosso território, o concelho de Ourém continua a ser fustigado pelo flagelo dos incêndios. Ano após ano, sucedem-se dezenas de ignições, que quase sempre resultam em incêndios com consequências nefastas para todos nós. De forma muito sintética, permitam-me enunciar alguns dados estatísticos. Nos últimos 2 anos, contabilizaram-se mais de 160 ignições, tendo ardido uma área de cerca de 6.200 hectares. Os números são claros. Só neste período ardeu aproximadamente 15% da área do concelho de Ourém. Pior do que os números são as conclusões. A maioria das ignições foram consideradas intencionais. Estamos a falar de crimes. Em termos numéricos, falamos de cerca de 65% de ignições intencionais em Ourém, quando a média nacional é de cerca de 29%. A prevenção tem sido uma das nossas principais preocupações. Estamos seguramente entre aqueles que mais contribuem no âmbito das medidas de prevenção e também dos apoios concedidos às corporações, bem como a todo o contexto da proteção civil. Reforçamos a prevenção, nomeadamente através da adesão ao projeto Aldeias Seguras, com impacto já em 13 aglomerados populacionais. Adquirimos kits de primeira intervenção distribuindo-as pelas juntas de freguesia. Apostamos também na prevenção através da vigilância das florestas por meios próprios, contando também com o apoio de grupos de escuteiros do nosso concelho. Mas todo este esforço só poderá ter sucesso se a prevenção e vigilância forem reforçadas e dotadas de meios adequados para garantir a segurança de todos nós, pelo que se exige, por isso, ainda mais prevenção e mais vigilância. Apelo à Sra. Ministra para que possa ter estas preocupações em consideração, reforçando os meios de prevenção no nosso território, sob pena, nos próximos meses, se as condições climatéricas forem desfavoráveis, voltarmos a ser fustigados pelos incêndios. Devemos também exigir, e a Justiça, que castigue de forma real e efetiva quem contribui para este flagelo. Minhas senhoras e meus senhores, o concelho de Ourém conta com 3 corporações de bombeiros, Ourém, Caxariz e Fátima, e 2 secções destacadas, Freixendo e Espírito, num total de cerca de mais de 300 voluntários apoiados por 13 veículos florestais de combate e 7 veículos tanque. Este número representa cerca de 33% dos bombeiros da nossa sub-região e mais de 1% dos bombeiros nacionais. Em termos médios, e segundo os dados oficiais de 22, na nossa sub-região existia um bombeiro para cada 232 habitantes. A nível nacional, o valor é de um bombeiro por cada 338 habitantes. Em Ourém, o valor é de um bombeiro por cada 156 habitantes. Importa ainda sublinhar que o concelho de Ourém conta ainda com 6 equipas de combate a incêndios, as ESTIM, destacados ao longo do período de empenhamento máximo. Acrescem ainda 7 equipas de intervenção permanente, as EIP, contando com um total de 71 elementos destacados em permanência. Todos estes dados refletem bem a importância que o município de Ourém atribui à proteção civil e às corporações de bombeiros em particular. Felizmente, vivemos em Ourém num cenário que contrasta com aquele em que vivem a maioria dos municípios, nos quais o número de voluntários tem diminuído drasticamente ao longo dos últimos anos. Conforme revelou o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses em entrevista recente a um órgão de comunicação social, onde diz que desde 2004 Portugal perdeu 10.000 bombeiros voluntários. Em Ourém, contrariamos essa tendência. As nossas corporações não só têm conseguido manter o número de voluntários, como até o têm conseguido aumentar nos últimos anos. Minhas senhoras e meus senhores, apesar de todas as medidas, de todas as estratégias e todos os esforços, os cenários dantescos repetem-se ano após ano. É por isso urgente que se altere o paradigma atual e se reforce efetivamente a prevenção e a valorização do espaço agrícola e florestal, porque o problema é multidimensional e essencialmente económico-financeiro, segundo a minha opinião. Estamos convictos de que o município de Ourém tem feito bem o seu papel. Temos apoiado e contribuído fortemente para que os nossos bombeiros disponham das melhores condições de trabalho. Mas os meios que dispomos são insuficientes para conseguir responder a todas as solicitações. Neste sentido, permitam-me um exemplo.
Fátima recebe anualmente milhões de peregrinos. Um vasto conjunto de peregrinações e visitantes possui uma capacidade hoteleira ímpar em Portugal. No entanto, os meios de socorro têm de estar continuamente espertos e com parcas condições para os seus operacionais, pois o quartel existente não oferece as condições mínimas para responder nos dias de hoje às exigências necessárias. Após longos anos de espera, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima está finalmente em condições de avançar para a construção de um quartel digno e merecido. E também neste contexto foi fundamental a ação e intervenção do município de Orem, que vai apoiar este projeto com a atribuição de 2 milhões de euros do seu orçamento municipal. Estamos perante um esforço financeiro tremendo, um esforço financeiro que se justifica inteiramente, mas que deixa o município sem condições para disponibilizar mais qualquer verba, mesmo as que se poderiam equacionar no nosso pacto, pois o orçamento municipal já vai disponibilizar a verba atrás referenciada. Apelo à Sra. Ministra que possa avaliar a disponibilidade de encontrar uma fonte de financiamento adicional que permita a concretização do ambicionado sonho da Associação e a segurança de todos os que aqui ocorrem anualmente. Minhas senhoras e meus senhores, termino esta minha intervenção reforçando uma palavra muito especial para cada um dos mais de 300 bombeiros que dão a vida pelo nosso Concelho de Orem e pelas nossas famílias, extensível a todos os bombeiros de Portugal. Os que me conhecem sabem bem que esta é uma das causas que mais me comove e motiva. Não tem preço o vosso espírito de sacrifício, a coragem e a dedicação. Bem sabemos que muitas vezes colocam as vossas próprias vidas em risco para salvar a vida de estranhos e isso é algo verdadeiramente nobre e extraordinário. Obrigado por serem os heróis silenciosos que estão sempre prontos a intervir quando mais precisamos. O mundo é um lugar melhor graças a vocês e à vossa generosidade. Agradecemos do fundo dos nossos corações por tudo o que fazem. Vocês são verdadeiros anjos da guarda. Seguiu-se a intervenção do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o General Duarte da Costa, que começou por referir o incontornável papel dos municípios na criação e apoio ao sistema de proteção civil mais robusto e credível. O dispositivo especial de combate a incêndios rurais é talvez um dos mais notáveis exemplos de cultura colaborativa em Portugal. Pessoas e entidades dos mais diversos setores de intervenção mobilizam num enorme esforço conjunto e simultâneo, um variado e robusto sistema de capacidades de combate a incêndios rurais e coloca-os sobre a responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para responder a um dos maiores desafios que o nosso país todos os anos enfrenta. E o que aqui apresentamos hoje é um dispositivo que resulta da promoção de uma rigorosa análise dos processos associados à resposta a situações de emergência, que desencadeou a remodelação de um sistema que continua assente em 3 cadeias de valor essenciais. Uma maior e mais rápida capacidade de previsão e apoio à decisão, um melhor sistema de comunicação e coordenação e uma rede de capacidades operacionais de resposta mais rápida e com maior flexibilidade. E se mantivermos a abordagem desta cadeia de valor, que já provou ser a adequada, aliás, devido aos bons resultados de 2023, aprofundamos um conjunto de aspectos que derivam dos vários processos de análise dos incêndios de 2018, que nos permitiram, desde esta altura até agora, chegar ao sistema que hoje aqui colocamos à vossa consideração. Assim, este dispositivo persegue o princípio fundamental da proteção da vida, nas suas diversas formas e na salvaguarda do nosso património natural e edificado. Mas, acima de tudo, assenta na solidariedade, coesão e na prática da mais nobre missão que a todos nos une, proteger o próximo e do qual todos os agentes de proteção civil dão um exemplo com uma relevância muito especial, também já aqui referida pelo Sr. Presidente da Câmara, que são da espinha dorsal dos bombeiros municipais e voluntários e de todas as agências que participam nesta luta de solidariedade em prol do próximo. O ano de 2024 apresenta assim um dispositivo estável e robusto e vale não tanto pelo acréscimo quantitativo, mas sobretudo qualitativo, derivado das ações de formação e treino que desde o ano transato levamos a cabo. Planeado para assegurar a mobilização, prontidão, empenhamento
e gestão de todos os meios disponíveis de forma mais eficaz e eficiente possível, o DECIR 2024 é um esforço coletivo dos operacionais, mulheres e homens que com bravura e inteligência o integram, mas também de todos os cidadãos, pois todos nós, no âmbito de uma cidadania ativa, somos verdadeiramente agentes de proteção civil. E os fatores críticos de sucesso deste sistema são prevenção e campanhas de sensibilização, porque a campanha dos incêndios não se vence no combate, mas na prevenção. Monitorização permanente das avaliações de risco e seu impacto no território. Pré-posicionamento e mobilização preventiva de meios e recursos. Detecção precoce, o mais precoce possível, sustentada numa cada vez mais alargada abordagem colaborativa de vigilância e de todas as capacidades técnicas de vigilância também e de câmaras no nosso território. Procura permanente de eficácia e eficiência na gestão da informação e dos sistemas de apoio à decisão. Unidade de comando e direção e controle aliados a uma unidade de esforço direcionada para a supressão cada vez mais precoce. Despacho imediato e musculado de todos os meios de combate e talvez tenha sido esse um dos fatores essenciais para os resultados de 2023. Tudo isto são as metas desta organização em rede, a que todos nós pertencemos, associadas a este dispositivo de combate aos incêndios rurais. E os objetivos a alcançar, que são verdadeiros indicadores da avaliação de performance, serão sempre a segurança da vida humana, a integridade dos operacionais, a salvaguarda do ambiente e da vida animal e a proteção do nosso património. Como Presidente da Autoridade, só me cabe penhoradamente agradecer todo o apoio e ajuda no processo da edificação das capacidades que serão brevemente apresentadas pelo Comandante Nacional, deste sistema de combate a incêndios rurais cada vez mais robusto e capaz de responder aos anseios dos portugueses e que aqui perante nós e neste local nós nos apresentamos. Posso afirmar que com o trabalho de todos, com perseverança e dedicação e sobretudo com o necessário apoio político indispensável para este tipo de dispositivos, estamos melhor e mais capacitados para realizar a nossa missão, que é salvaguardar a vida e os bens dos cidadãos que vivem em Portugal. Bem-aja a todos por este apoio. Esta cerimónia releva também o indissociável elo de ligação entre o Estado Central e as associações humanitárias de bombeiros voluntários, os corpos de bombeiros voluntários e os bombeiros municipais, entidades estas que assentam em parte, numa cadeia de valor que engloba recursos públicos em prol da proteção e do socorro das populações. Exemplo paradigmático disso é a assinatura dos contratos de comodato e entrega das primeiras 10 viaturas, num total de 81 veículos florestais de combate a incêndios e veículos tanques tático-florestais no âmbito do PRR e que serão todas entregues até ao dia 31 de outubro, em sequências mensal de 10 e 15 viaturas. Bombeiros de Odmira, Castelo Branco, Alcácer do Sal, Izeda, Coruz, Idenha Nova, Mértola, Ponte Sor, Chamusca e Montalegre vão hoje receber novas viaturas num exemplo de que todos juntos somos, na realidade, mais fortes. Há 12 anos que não se fazia uma entrega desta tipologia de bombeiros. Dizem-me até que esta é a de maior volume, visto que a anterior que sucedeu há mais de 12 anos estava prevista para entregar 90 viaturas de várias tipologias, mas acabou por entregar menos. Mas há 12 anos dizia eu que não se fazia uma entrega desta tipologia de veículos aos bombeiros. E tenho muito orgulho, juntamente com a minha equipa, em fazer parte desta equipa que, ao abrigo do PRR, vai dotar os nossos bombeiros de maior capacidade. Também nisto estamos todos de parabéns. Quase a terminar, quero fazer aos operacionais que integram o DECIR 2024 e que estão sentados aqui também neste auditório, um reconhecimento e um pedido. Vim com o meu reconhecimento com um profundo agradecimento e humilde agradecimento às mulheres e homens, civis ou militares, bombeiros profissionais e bombeiros voluntários, espinha dorsal deste dispositivo,
Profissionais das Forças Armadas ou das Forças e Serviços de Segurança, pessoal da autoridade, pessoal do ICNF, pessoal da GNR, pessoal de saúde, pessoal do apoio social, a todos quantos dão o melhor de si, muitas vezes com o sacrifício da própria vida, para a proteção das pessoas e bens colocados em perigo pela ação dos incêndios rurais e que dão corpo a este dispositivo de 2024. É com imenso respeito e humildade que, enquanto Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, me dirijo a todos os operacionais, agradecendo o esforço, o espírito de sacrifício, a dedicação, o rigor e a determinação que depositam no cumprimento de uma missão complexa e revestida de um grau superlativo de exigência. E por isso, aquilo que eu vos tenho a pedir é simplesmente que estejam sempre seguros, hajam sempre com segurança no âmbito das vossas atividades tão nobres, mas também tantas vezes tão perigosas. Vós sereis sempre o mais importante recurso para a segurança dos nossos cidadãos e, por isso, cuidem também da vossa segurança. E juntos vamos ser todos mesmo muito mais fortes. André Fernandes, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, fez depois a apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, o DECIR 2024. Como sabemos, a Diretiva Operacional Nacional número 2 é subsidiária da Diretiva Única de Prevenção e Combate, que tem na sua responsabilidade e materializa a responsabilidade por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no âmbito da cadeia de processos de pré-supressão e supressão e socorro, que está plasmado no Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Análise e comunicação do risco, pré-pressionamento, ataque inicial, o ataque ampliado, rescaldo e extinção e o restabelecimento da segurança são estes os normativos que a Diretiva torna operacional. Prevenir comportamentos de risco, detectar e avisar, combater com rapidez e segurança. São esses os três pressupostos que estão materializados nesta Diretiva, garantindo então uma coordenação e unidade de comando que permite não só a prevenção dos comportamentos de risco, mas acima de tudo, e muito importante, a detecção e o aviso precoce que despolta automaticamente o acionamento imediato de meios de socorro face às ignições e ocorrências que são detectadas. E a seguir, o combate eficaz, rápido e seguro. No âmbito das melhorias que temos vindo a introduzir, e que são, obviamente, um resultado do sistema de lições aprendidas implementado através deste novo sistema de combate a incêndios rurais, temos então, para 2024, o reconhecimento à rede primária das faixas de gestão de combustíveis, que este ano mantemos durante o ano todo, portanto não há nenhuma data em particular. As entidades que competem no âmbito da supressão podem e devem fazer este reconhecimento durante o ano todo. O ataque inicial, aqui, assegurando a decisão tática, sempre que necessário, o acionamento precoce e empenhamento de meios de equipas especializadas para combate apiado em incêndios que ocorram em zonas de reduzida acessibilidade e relevo acidentado. Também o apoio das equipas de gestão florestal do Instituto de Conservação, Natureza e Florestas, de quem, obviamente, agradecemos toda a colaboração, como sempre, mas aqui com a formação especializada em comportamento do fogo, que integram também as equipas existentes no âmbito da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A constituição em cada região de 2 equipas regionais com elementos oriundos dos diferentes agentes de proteção civil e aqui uma palavra de destaque e de relevo, no ano transato no incêndio de Odmira, onde foi utilizado pela primeira vez esta tipologia de equipas e que fez a diferença na unidade de comando, direção, controle e o acompanhamento desta ocorrência complexa. A produção e a implementação de uma norma de execução permanente, vulgo NOP, no âmbito da coordenação aérea, para meios aéreos no combate aos incêndios rurais, a reorganização também dos indicativos de chamada dos meios aéreos, mantendo sempre a sua designação inicial, independentemente da sua localização, e também, em conjunto com a Escola Nacional de Bombeiros, foi aqui, e destaco este empenho e, obviamente, a colaboração por parte da Escola Nacional de Bombeiros, foi implementado um curso online destinado aos operadores de telecomunicações, nas diferentes tipologias, sejam eles das salas de operações e também dos centros de meios aéreos. Aqui, dotámos e capacitámos cerca de 1000 operacionais que desempenham estas funções, operadores da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e também dos corpos de bombeiros, que têm esta função de especialização. Ora bem,
Todos nós sabemos que a unidade de comando e direção e as melhores decisões operacionais só se podem fazer se tivermos informação operacional e se esta for bem gerida. E foi isto que nós fizemos. Dotámos estes operacionais de melhores e mais competências para que possam fazer esta função que muitas das vezes é esquecida e é uma função de bastidor, mas que importa falar aqui publicamente e reconhecer o trabalho destes operacionais que executam a gestão da informação num contexto de emergência. Formação especializada em incêndios rurais, e aqui destacava as ações de segurança e comportamento de incêndio rural, que maioritariamente são frequentadas por elementos dos Corpos de Bombeiros, mas também por outras entidades, nomeadamente a Guarda Nacional Republicana e também do ICNF, que garante, de facto, aqui o conhecimento e a especialização destes operacionais na análise do incêndio, não só por questões de segurança, mas, acima de tudo, do comportamento do incêndio, que permite antecipar as melhores ações operacionais para executar no âmbito da supressão. Um total de 477 formandos em 30 cursos de diferentes especialização. E depois, no âmbito do treino, das ações de treino operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e aqui também englobando os diferentes agentes, destacava os 6.195 operacionais que estiveram envolvidos nessas ações de treino operacional, do aprontamento do dispositivo, e aqui também uma palavra de apreço por quem organizou as diferentes estruturas descentralizadas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os respectivos comandos subregionais apoiados pelos comandos regionais. O conceito é um conceito que temos vindo a cimentar nos últimos anos, passa pela monitorização permanente, o pré-posicionamento e mobilização preventiva de meios, a detecção precoce, o despacho imediato e musculado de meios da ATI, a unidade de direção, comando e controle, a eficácia e eficiência na gestão da informação, a recuperação contínua da capacidade do ataque inicial em todo o território e o reforço rápido e especializado aos diferentes teatros de operações. E, obviamente, uma avaliação contínua diária. Aqui destacava a segurança da vida humana, a integridade física dos operacionais, a salvaguarda do ambiente, a eficácia no combate, a proteção do património e a gestão eficiente de meios e recursos. O DECIR deste ano não é diferente do ano atrasado nos seus níveis dos níveis permanentes ou de empenho operacional. Mantemos os 4, o Alfa, o Bravo, o Charlie e o Delta. Obviamente, são níveis que existem e, acima de tudo, também estão conjugados com os diferentes estados de alerta do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, existendo sempre um nível mínimo de operacionais envolvidos, que podem ser reforçados consoante a análise de risco que é feita. Destacava então o período Delta, de 1 de julho a 30 de setembro, com 3.162 equipas, 14.155 operacionais das diferentes entidades. Dos meios terrestres dos bombeiros, contamos com 3.794 bombeiros oriundos das equipas de intervenção permanente, 4.262 bombeiros oriundos do dispositivo contratualizado especificamente para esta época, um total de 4.267, divididos por 899 equipas de combate, 169 elementos de comando, 4.098 equipas, ou pessoal também que está empenhado, e um total de 4.267, como referi. Aqui há um reforço mobilizável de até 20.073 bombeiros, que são os bombeiros existentes. Contudo, este reforço é feito consoante as necessidades operacionais, nunca desguarnecendo as missões que estão consagradas nos Corpos de Bombeiros, nomeadamente os incêndios urbanos, a emergência médica pré-hospitalar e os acidentes e os salvamentos comuns que os bombeiros executam no seu dia-a-dia. O reforço para o ataque ampliado e especializado com base nos Corpos de Bombeiros, contamos com 1.356 bombeiros nos diferentes grupos de combate que já estão pré-formatados, 5 grupos de reforço de ataque ampliado, 4 companhias de reforço, uma companhia de reforço de reserva nacional e 2 grupos também de reforço de interface urbana florestal, cedidos pelos Corpos de Bombeiros do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e do Porto. E algo muito importante, a direção, coordenação e comando. E destacava aqui a capacidade existente, espalhada pelo país, nos diferentes Corpos de Bombeiros, nos elementos de comando que integram estes Corpos de Bombeiros e que os comandam, e que comandam também a maioria das ocorrências, das emergências no Portugal continental. Destacava aqui esta função executada em permanência por 340 bombeiros oriundos dos quadros de comando, nomeadamente comandantes, que garantem então, em todo o território continental, a direção, coordenação e comando das diferentes emergências.
A Força Especial de Proteção Civil, que destacava não só os seus 216 operacionais, mas, acima de tudo, a capacidade que tem sido desenvolvida nos últimos anos, não só na análise de uso do fogo, através do grupo Galfo, da análise de uso do fogo, e que garante a célula do Núcleo de Apoio à Decisão, chamado NADER, que é de extrema importância. Desde 2018 tem vindo a ser instituída esta capacidade, e aqui uma ressalva a estes operacionais que, em conjunto com outras entidades, nomeadamente com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e também com colegas do Instituto de Conservação das Florestas e Naturezas, permitem uma análise diária, eu diria mesmo ao segundo, uma evolução dos incêndios e, acima de tudo, uma nova capacidade que temos de apoiar a quem está a comandar a operação de socorro, vulgo COS. É este o núcleo, com os seus operacionais, que garante, de facto, esta nova modalidade que temos nos últimos anos desenvolvida e que mantemos e estamos a aprofundar. A Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, da Guarda Nacional Republicana, que garante os 41 CMAs com as equipas teletransportadas, num total de 986 militares para esta área, e depois com um total também de meios de intervenção para ataque ampliado, com os grupos de reforço que também tem, com um total de 171 operacionais. O ICNF, 370 equipas de sapadores florestais, 17 brigadas de sapadores florestais, 66 equipas nas matas nacionais e áreas protegidas, 18 equipas da sua força de sapadores bombeiros florestais, 6 equipas de gestão de fogo rural e 11 máquinas de rastro, um total de 2.348 operacionais, que permite um reforço especializado também nos diferentes teatros de operações. A AFOCELCA, que apesar de ser uma entidade privada, colabora com este dispositivo há muitos anos e é de destacar esta colaboração. Esta colaboração com 48 equipas terrestres, 8 equipas de máquinas de rastro, 3 equipas de combate teletransportadas, num total de 254 operacionais, que mais do que a defesa das suas áreas, tem sob sua jurisdição, também nos ajuda muito fora da sua área de atuação. Portanto, aqui também uma palavra de apreço à colaboração da AFOCELCA. E depois, o dispositivo terrestre com unidade de maquinaria. Obviamente temos as 11 máquinas do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, mas depois, e aqui uma palavra também aos municípios, que inventariaram 108 máquinas de rastro, que, além desta contratualização que têm e a disponibilização a este dispositivo, que muito agradecemos, demonstra de facto a preocupação que as câmaras têm, não só na disponibilização destes meios específicos, mas também através dos seus serviços municipais de proteção civil, dos gabinetes técnicos florestais e de toda a capacidade de mobilização dos seus serviços que nos dão a este dispositivo, e sem elas nada disto seria possível e, portanto, também aqui uma palavra de apreço e de reconhecimento. E também as unidades de engenharia militar das Forças Armadas que complementam o dispositivo de maquinaria. Aqui também as Forças Armadas com vigilância ativa pós-rescaldo, com os seus operacionais, nomeadamente na intervenção durante as operações de vigilância e rescaldo. O apoio médico-sanitário, o apoio logístico e material de serviço, o alojamento temporário, reabilitação de infraestruturas e a redundância de comunicações. Dispositivo aéreo, que na fase de Delta conta com 70 meios aéreos contratados, ainda se encontram a haver alguma contratação, mas para já são estes os meios que temos fechados e que contamos na fase Delta, com 70 meios aéreos, com diferentes tipologias, 43 helicópteros de ataque inicial, 5 helicópteros de ataque ampliado, 2 helicópteros de coordenação, 18 aviões anfíbios, 2 aviões de reconhecimento e coordenação, um total de 70 meios já contratualizados. Aqui o mapa dos diferentes meios, podemos então verificar que todo o território continental está coberto com a intervenção de meios aéreos no apoio à intervenção terrestre. A AFOCELCA, com 3 bases, com 3 meios aéreos ligeiros, Ferreiras, Quinta do Rei e Caniceira, e depois também a Força Aérea, que complementa o dispositivo com os tais 2 helicópteros de reconhecimento e avaliação. O apoio à decisão, o núcleo que eu há pouco falei. Este slide demonstra bem a importância deste núcleo, com a recolha de informação de diferentes quadrantes, seja ela dos teatros de operações, dos meios aéreos, das equipas terrestres, e depois também a integração desta informação através destes técnicos especialistas da Força Especial de Proteção Civil, num sistema de informação geográfica, vulgo FEB Monitorização, uma plataforma muito querida para todos nós, que permite fazer o quê? Temos todos a mesma imagem operacional, a Common Picture. Significa que aqui, desde o Comandante Nacional até o bombeiro ou o operacional que está no terreno, tem acesso a esta plataforma e consegue verificar quais são as ações que estão a decorrer, os meios que já foram despachados, que estão no terreno, quais as ações que estão a decorrer e, acima de tudo, aquelas que visam a ser planeadas. É esta a imagem comum que queremos transmitir no sistema.
Este núcleo, antes do evento, promove a análise da cartografia de risco, indicadores meteorológicos e tendências, aqui incorporando a informação proveniente do ICNF e do IPMA. Garante a informação operacional, a simulação do comportamento do fogo, a tal Common Picture, e aqui também uma ressalva, neste caso ao Instituto Superior de Agronomia, que muito nos apoia e também integra um elemento doutorando aqui sempre connosco, no dia-a-dia, no desenvolvimento deste software e na validação científica do mesmo. E após, as estatísticas operacionais, relatórios e, muito importante, lições aprendidas. Eu comecei com a incorporação das lições aprendidas e muito deste trabalho é feito através da análise que este núcleo faz pós-evento. A análise estratégica que fazemos com o enquadramento nacional de 3 em 3 dias, que incorpora a tal informação meteorológica, o risco de incêndio rural por região e o comportamento do incêndio rural também por região. Durante a operação, a elaboração das tais informações operacionais de apoio à decisão operacional do Comandante da Operação de Socorro, que está no terreno e que é apoiado com esta informação. Depois da assinatura dos contratos de comodato de atribuição de viaturas de combate a incêndios a 10 corporações de bombeiros, seguiu-se a intervenção da Ministra da Administração Interna. Margarida Blasco começou por reconhecer que a apresentação do DECIR inicia um período árduo de trabalho. Começo por explicar a razão pela qual, de forma pouco convencional, ultrapassei a habitual evocação protocolar dos vossos exercícios vocativos. Não se trata de qualquer desmerecimento, mas de mera constatação de que a partir de hoje, dia em que decorre esta cerimónia de apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais de 2024, temos à nossa frente um período de árduo trabalho na salvaguarda e proteção de pessoas e bens, um período de arregaçarmos e mantermos arregaçadas as mangas para um ingrato combate não só contra os elementos, mas igualmente contra as mãos que criminosamente vão ceifando vidas de concidadãos nossos e suas propriedades que tanto suor nos custou. Não é, pois, a altura de grandes protocolos, mas de um trabalho conjunto, articulado e com a maior necessidade prioritária de unidade de ação e de objetivos de todos e cada um dos homens que compõem conjuntamente este DECIR, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais de 2024. A partir de hoje, cada uma das estruturas, serviços e associações que integram esta estrutura conjunta, assim como cada um dos indivíduos que as compõem, devem abandonar, como sei que abandonarão em nome de Portugal, a procura de protagonismos pessoais, institucionais, coletivos ou cooperativos, para abraçar e se integrarem plenamente na necessária ação conjunta e coordenada para a missão que, tendo pela frente, merecerá o agradecimento dos portugueses se, por via dessa unidade na ação, obtivermos maior sucesso no combate ao flagelo dos incêndios ou de qualquer outra catástrofe que nunca queremos, mas de que não estamos livres. Não é, pois, tempo de protocolos, quesílias ou protagonismos, mas de ação. Pelo bem de cada um dos cidadãos, todos esses que depositam a sua confiança no imenso valor de cada uma destas mulheres e de cada um destes homens que, com os meios à sua disposição, tudo farão para cumprir e ultrapassar a nobilíssima função que todas e todos têm como o seu papel essencial no dispositivo alargado da proteção civil. Sejam bombeiros, sejam militares, sejam médicos, sejam enfermeiros, operadores de máquinas de rasto, tripulantes de ambulância ou abastecedores de depósitos de água, sejam pilotos, sejam mecânicos, operadores meteorológicos ou pessoal auxiliar, vigilantes ou pessoal de coordenação operacional, praças, comandantes ou generais, secretários de Estado ou ministras ou ministros, todos, mas todos mesmo. Temos uma responsabilidade coletiva de tudo fazer para que os portugueses reconheçam o valoroso trabalho e empenho também de cada um de todos vós, a quem não evoquei inicialmente. Hoje, decorrido que está pouco mais de um mês de governação, pouco nos deve importar operacionalmente agora saber se fez tudo o que deveria ter sido feito para tornar mais robusto e eficaz o dispositivo que hoje inicia os seus trabalhos. Esse será o trabalho do Governo, na procura intensa, árdua e sincera
para procurar tudo fazer para melhorar o sistema a partir daqui, para que possamos dizer daqui a um ano que pelo trabalho emprego no DSIR 2024 estamos em condições de melhorar ainda mais o DSIR 2025. Por isso, é com grande satisfação que hoje disponibilizaremos lá fora, de seguida, as chaves dos 10 primeiros veículos florestais de combate a incêndios no âmbito do PRR, de um total de 81, já confirmados até ao final do ano, entre veículos florestais de combate a incêndios e veículos tanque táticos florestais. Mas agora não é ainda a hora de dizer se podiam ter conseguido mais, como julgo, mas de os usar na sua plena capacidade. Agora não é hora nem local de procurar culpas nos planos incompletos de aquisição de mais ou melhores meios aéreos para o combate dos incêndios, mas de usar plena e eficazmente os que temos, sem prejuízo do esforço que ainda mantemos na procura de soluções mais alargadas e robustas. Agora não é a hora de estarmos sozinhos neste combate, mas em nome do ambiente comum e da unidade e cooperação europeia, ajudar os que nós precisam e sermos ajudados por aqueles que o podem fazer, através dos programas já existentes, como o REACT-EU, de que Portugal faz parte. Agora, não é hora de abandonarmos a limpeza dos terrenos, mas de acelerarmos essa atividade, enquanto no Governo estudamos soluções de maior eficácia para beneficiar aqueles que cumprem. Porque o benefício dos que cumprem é também o benefício de todos nós. Portugal e as mulheres e homens que compõem todo o dispositivo de proteção civil não se abandonaram a memória curta, antes aprendendo com as horríveis tragédias de 2017. Por isso se tem feito um esforço em planear para assegurar a mobilização, prontidão, empenhamento e gestão de todos os meios disponíveis da forma mais eficiente e eficaz possível, num esforço coletivo do Estado, das instituições e dos privados. Mas, neste Governo, como estamos certos que também todos os cidadãos, queremos ir sempre um pouco mais longe. Não nos podemos cristalizar numa evolução já automatizada, mas antes impulsionar a procura da evolução, melhorando o que há a melhorar e reformando o que há a reformar. Permitam que, a propósito das mangas arregaçadas necessárias ao empenho e esforço que nos espera, termino por aqui, para passarmos já à ação. Mas permitam-me ainda que, uma vez mais, olhe nos olhos de cada um e cada uma das mulheres e homens que, em todas as suas qualidades, funções, designações, patentes, corporações, autoridades ou empenho, vos diga: vamos a isso.